Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos com ânimo e alegria começarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de nos reunirmos, de aprendermos a Tua Palavra, Senhor, de estarmos aqui dispostos, alegres, ó Deus. Ministra em nosso coração, nos ensina, somos Teus filhos, Teus discípulos, carentes, ó Deus, da Tua Palavra. Nos ajuda a guardar em nosso coração, ó Deus, e colocá-la em prática. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós estamos estudando a lição de número 8, que faz parte de um trimestre, que nós estamos falando, como diz a capa da sua revista aí, da sua lição, estamos falando sobre o corpo de Cristo, né? A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Então tem sido lições maravilhosas, Deus tem nos abençoado poderosamente e hoje, com toda certeza, não será diferente. Meus irmãos, o nosso textuário está em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 5, que nos diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Esse versículo, irmão, é a base inicial do tema da nossa lição de hoje. A lição de número 8 vai falar sobre a disciplina na igreja. É um assunto complexo, é um assunto muitas vezes um pouco duro de aprendermos, mas com toda certeza é um assunto muito importante para todos aqueles que fazem parte da igreja. A disciplina tem uma função, né, irmãos? E nós vamos aprender esta manhã qual é o propósito de Deus quando passamos por um momento de disciplina. A verdade prática diz que a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Vamos também fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem ler comigo em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5 até o versículo 13. Nos diz assim a palavra de Deus: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual também são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém. Irmãos, que leitura profunda, né? Vamos com alegria receber nessa manhã nosso irmão Anderson, será o nosso professor, um instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Desde já eu agradeço esta rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Estamos estudando a revista que traz por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E chegamos na lição de número 8, que traz por título
a disciplina na igreja. Na introdução, se os irmãos que tiverem lições puderem acompanhar, nós estaremos lendo juntamente com os irmãos. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Aleluia. Então, nesta lição, irmãos, nós vamos entender no tópico 1 a necessidade da disciplina bíblica, no tópico 2 o propósito da disciplina bíblica e no tópico 3 nós vamos ver as formas de disciplina bíblica. Como nós vimos na introdução, irmãos, uma igreja sem disciplina, uma igreja que não corrige os seus membros, ela perdeu a sua identidade. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem um testemunho cristão. E nós sabemos que a igreja, ela foi levantada na terra por Deus para fazer a diferença. Aleluia. A palavra-chave, irmãos, dessa lição é disciplina. E o significado de disciplina, eu busquei na mini enciclopédia Orlando Boyer, traz como um conjunto de leis e regulamentos que se governam porque se governam certas entidades coletivas. No nosso caso, nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Segundo o significado, uma submissão voluntária ou imposta a um regulamento. Então, isso é o significado da palavra disciplina. E ao longo da lição nós vamos ver também que tem um sentido também de correção, sentido corretivo. E a disciplina, irmãos, por que ela se faz necessária na igreja? Como nós vimos na introdução, se a igreja não corrige os seus membros, ela se torna fraca, sem testemunho cristão. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos estudar no primeiro subtópico, por que a disciplina se faz necessária? Porque Deus é santo. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido, não somente com palavras, mas principalmente com pensamentos e ações que demonstrem temor, que é um respeito profundo, e reverência, uma veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Foi justamente o que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, no verso 9, quando ele diz: santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade
fica em evidência através da santidade de Deus. E aqui o comentarista nos traz, irmãos, uma passagem do apóstolo Pedro, lá em Lucas 5, no verso 8, na pesca maravilhosa. Pedro olha, a Bíblia diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Aleluia. Temos também no Antigo Testamento o encontro e a visão do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus é santo. Aleluia. E importa que nós nos aproximemos de Deus em santidade. Quando nos aproximamos do Senhor, estamos em sua presença, nós sentimos, irmãos, a santidade de Deus, e isso gera temor dentro do nosso coração. E essa é a importância de vivermos sempre na presença de Deus, sempre em comunhão com o Senhor, porque não perderemos esse temor de estarmos na presença do Senhor em santidade. Segundo subtópico, a igreja é santa. Como nós vimos, irmãos, Deus é santo e a igreja também deve ser santa. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Nós temos que entender, irmãos, que as qualidades de Deus, elas devem ser as qualidades do seu povo. Foi por isso que Deus nos escolheu e nos chamou para sermos um povo zeloso e de boas obras, para sermos conforme a imagem de Deus, a imagem, a semelhança do Senhor. 1 Pedro 2, verso 9, a parte A. A Bíblia vai nos dizer, irmãos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida por santo, possui o sentido, irmãos, de separado. Separado dos modos ímpios do mundo e separados para viver uma vida de consagração e dedicação total a Deus por amor, para o seu serviço e adoração, como viviam os hebreus da tribo de Levi no Antigo Testamento. Aleluia. Eles tinham uma porção da terra separada e eles viviam de um modo separado, consagrado, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Aleluia. Da mesma forma, nós devemos viver como igreja de Cristo, irmãos, uma vida de separação. Temos que fazer a diferença nesse mundo. Subtópico 3. Quando a igreja não disciplina. A santidade, ela faz parte da identidade do cristão. Assim, irmãos, sendo assim, a falta de disciplina, ela acaba tirando ou enfraquecendo esta identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou um crente carnal. Ou seja, alguém que se acostumou a viver e a conviver com a prática do pecado como algo normal na sua vida. Nesse sentido, a falta de disciplina,
ela acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Aleluia. E esse é um risco, irmãos, que a igreja ela corre quando não disciplina alguém. Porque a falta de disciplina, ela destrói o limite entre o sagrado e o profano. Segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. Então, quais são os propósitos da disciplina? Aqui nós encontramos 3 propósitos, separados em 3 subtópicos. O primeiro propósito, irmãos, da disciplina bíblica não é castigar a pessoa que cometeu algum erro, mas o primeiro propósito e o mais importante é manter a honra de Cristo. Porque quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo ele é desonrado. Aleluia. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, ensina o apóstolo Paulo em Romanos 2, verso 24. Por isso é necessário corrigir o comportamento pecaminoso dentro da igreja. Porque quando nós vemos, irmãos, um erro dentro da igreja, uma pessoa que comete erro, que vive uma vida como os ímpios, cometendo erros como se fosse normal. As pessoas de fora, elas veem e automaticamente pensam: aquela igreja pode tudo, nossa, não respeitam a santidade de Deus. Então, por isso, a igreja ela tem que corrigir comportamentos pecaminosos dentro da igreja. E aqui, irmãos, o comentarista da lição, ele traz um assunto que aconteceu na igreja de Corinto, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, onde um de seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso. O que significa, irmãos? Que todos sabiam, todos conheciam o erro daquele membro da igreja de Corinto. Porém, sem ter, contudo, irmãos, uma resposta enérgica da igreja, sem ser corrigido pela igreja, condenando tal prática, a igreja não condenou aquela prática, a igreja não corrigiu, não combateu aquela prática. E este cidadão que estava em pecado de fornicação com a sua madrasta, possivelmente, segundo os estudiosos, seu pai já havia falecido, mas não dá liberdade para a pessoa cometer tal ato, porque era uma transgressão, primeiro a lei de Deus, depois as leis de Roma e depois, irmãos, uma transgressão também às leis dos judeus. E todos os membros tinham conhecimento desse comportamento. Então a igreja, nesse caso, irmãos, começou a ficar mal falada, por falta de corrigir este membro que estava no erro. E esse é o risco do subtópico 3 do tópico anterior que nós comentamos. Quando a igreja não disciplina os seus membros, a igreja pode ficar mal falada ou com uma má reputação por causa de um membro e da falta de correção daquele.
Segundo subtópico, outro propósito da disciplina bíblica, irmãos, é frear o comportamento pecaminoso. Pôr um basta naquele comportamento e dizer que a igreja, irmãos, ela não concorda com aquele comportamento. Na Bíblia, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz um simbolismo e diz assim no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 5: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E esse simbolismo, irmão, ele traz o fermento como símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade. Assim como o fermento ele pode levedar toda a massa, o erro também pode permear e corromper a verdade dentro da igreja, e a retidão e a vida espiritual, podendo então se alastrar e vir a corromper a muitos. E é mais fácil um erro se alastrar do que um acerto se alastrar, irmão. É sempre mais fácil o erro se alastrar. Por isso, a disciplina, ela é aplicada para frear, para barrar. E aí entra, irmãos, a disciplina na igreja, porque ela sim é capaz de frear o comportamento pecaminoso e cortar ou eliminar o efeito do fermento, ou seja, do pecado no meio da igreja. Então a disciplina, ela tem esse propósito também, frear, barrar este tipo de comportamento dentro da igreja. Terceiro propósito, não tolerar a prática do pecado. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 20, Jesus ele diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aquela igreja, irmãos, ela tolerava o erro. E aqui na igreja de Corinto, também, irmãos, estava tolerando o erro daquele membro. E Deus, ele diz em Apocalipse: eu tenho contra ti o tolerares. Então a igreja, ela não pode tolerar. A igreja, irmãos, ela não pode fazer acepção de pessoas. Tolerar o erro de um, não tolerar o erro do outro. Porque a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas. E como eu disse, o intuito da disciplina não é castigar aquele que errou, aquele que cometeu um ato faltoso. Mas nós vamos ver, irmãos, no tópico 3. Então, nesse tópico, irmão, nesse subtópico, não tolerar a prática do pecado, não se sabe o motivo pelos quais a igreja de Corinto estava tolerando tal comportamento por parte de um de seus membros. Talvez fosse um membro de grande influência, talvez fizesse parte ali da liderança. Mas isso, irmãos, não importa. Como eu disse, a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoa, e principalmente se o erro ele vem de dentro, irmãos, de alguém que tem bastante influência, de alguém que faz parte da liderança, então tem que ser tratado o mais rápido possível, porque as pessoas que fazem parte, irmãos, de algum departamento dentro da igreja, que está na liderança de algum departamento da igreja, elas são vistas, irmãos, como exemplo
para todos dentro da igreja. E se a pessoa ela pratica algum ato errado, como disse no subtópico anterior, o erro ele pode se alastrar. Então por isso entra a disciplina, irmãos, para mostrar que a igreja ela não tolera, ou seja, ela não concorda com o erro. O fato é que os líderes daquela igreja, eles não se levantaram para corrigir tal prática através da disciplina. Aí entra a disciplina, irmão. A disciplina, ela entra para dizer que a igreja não concorda e não tolera, para preservar a santidade de Deus. A igreja que não pratica disciplina bíblica fatalmente fracassará, diz o comentarista da lição. Por isso o apóstolo Paulo ele escreve esta carta e fazendo uso, irmãos, da sua autoridade eclesiástica e apostólica nos versículos 3, 4 e 5 do capítulo 5 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo então ele determina a aplicação da disciplina, removendo a pessoa imoral da comunhão da igreja, ou seja, excluindo esta pessoa do rol de membros da igreja, por um período pré-determinado ou de forma definitiva. Isso é a aplicação da disciplina. Ou é aplicado por um período pré-determinado, ou podendo ser estendido mais um pouco, ou por um período, irmãos, de forma definitiva. Uma exclusão definitiva também pode acontecer. E nesse caso, como a liderança não se levantou e chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, então Paulo ele entra em cena para preservar, irmão, porque Paulo ele amava todas as igrejas, irmãos, que ele fundou como filhos na fé. E a igreja de Coríntios não era diferente. Eles eram filhos na fé do apóstolo Paulo. Por mais que naquela igreja existiam grupos, existiam pessoas que não respeitavam o apóstolo Paulo ou o apostolado, a autoridade do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo entra com a autoridade eclesiástica e apostólica a ele conferida e ao respeito que todos tinham por ele. E ordena, irmãos, que se aplicasse a disciplina àquele membro da igreja o mais rápido possível. Tópico 3. Agora nós vamos ver, irmãos, os modos de disciplina bíblica que podem ser aplicadas, podem e devem ser aplicadas na igreja. Primeiro, a disciplina como modo de correção. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas agora nós vamos poder aprofundar um pouco nesse assunto, irmãos, de correção. A palavra correção, ela é usada, irmãos, para regenerar, emendar, restaurar, disciplinar, instruir, guiar, punir, mas também argumentar, mas também tem o sentido de punir, castigar e reprovar. A correção, irmãos, ela é uma função e uma responsabilidade do pai para com os filhos. Então entenda que o apóstolo Paulo, por esse amor que ele sentia pela igreja de Corinto como os filhos na fé, ele tinha um amor de pai. Por isso ele sentiu a necessidade de corrigir aquela igreja. Provérbios 23, no verso 13 e 14. A Bíblia vai nos dizer assim, irmãos: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara,
nem por isso morrerá. Verso 14: Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Então o intuito, irmãos, da correção não é castigar, punir. Não. É livrar a alma do inferno, irmãos, de coisas ruins que podem acontecer. Hebreus 12, verso 6, como nós vimos na leitura oficial, na leitura bíblica em classe: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Portanto, irmãos, a correção, ela contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Como nós vimos lá na introdução, ela tem um caráter como um processo formativo e um caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então a correção, ela vem para formar um caráter ou forjar um caráter cristão na vida do crente. Quando o crente comete alguma falta, irmãos, e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento rotineiro. Ou seja, ele acaba ficando com a mente cauterizada. Ele se acostuma tanto com a prática do pecado que ele pensa assim: isso é normal. Eu peço perdão e Deus perdoa. E a Bíblia vai nos ensinar, lá em João capítulo 8, no verso 11, a parte B, quando Jesus ele fala para aquela mulher pecadora, irmãos: vai e não peques mais. Aleluia. Então a correção, ela serve para isso, irmãos, para que a pessoa, ela sinta o seu pecado e ela se arrependa realmente do seu pecado e não pratique mais aquele erro. Isso aconteceu, irmãos, na vida do rei Davi. Quando o profeta Natan, irmãos, estava tudo bem, estava vivendo normalmente depois de pecar, de cometer o erro, até que o profeta Natan é enviado até ele, e através de uma parábola ele mostra o pecado de Davi para ele, quão grave foi o seu pecado. Então ali ele é corrigido, ele é disciplinado, colhe as consequências do erro e se arrepende profundamente do seu pecado. E ali, irmãos, gera um sentimento e um desejo de nunca mais pecar contra Deus. Aleluia. Segundo subtópico do tópico 3, a disciplina como forma de restauração. Nós vimos como forma de correção, agora nós vamos ver como forma de restauração. A disciplina como forma de restauração. Aqui o comentarista da lição, irmãos, ele utiliza como exemplo Mateus capítulo 4, versículo 21, e eu achei muito interessante esta comparação, esta metáfora que o comentarista usou, com a comparação com as redes de pesca que estavam sendo consertadas, estavam recebendo reparos. Após ser consertada, as redes, elas voltam a ter a sua utilidade, irmãos, original, natural. Nem tudo que precisa de reparos na nossa vida nós jogamos fora. Assim também é na presença do Senhor. Deus, ele deseja restaurar, Deus, ele deseja recuperar, irmãos. Assim como as redes de pesca, porque as redes de pesca para o pescador, elas eram valiosas.
assim também as almas para Deus, elas são tidas por valiosas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, o desejo do Senhor, irmãos, sempre será recuperar esta alma. E aí entra também a disciplina, a importância da disciplina, a forma da disciplina como restauração, mas a importância dessa forma de disciplina como restauração. Deus, irmãos, como os pescadores, não joga as redes fora, mas recupera elas para continuar usando. Aleluia. Então, assim também a disciplina tem o sentido de fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar e comunhão com Deus. E este foi o plano de Deus para o Novo Testamento, irmãos. Jesus, ele cumpriu a sua missão para restaurar a comunhão entre Deus e o homem, que havia sido quebrada lá no Éden. Aleluia. Em João capítulo 1, verso 9, a Bíblia vai nos dizer assim, irmãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O desejo de Deus é recuperar, mas nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos passar pelo processo de restauração. Para isso é necessário confessar os nossos pecados, irmãos, para também ser purificado dos nossos pecados. E Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, irmãos, e nos ajuda, nos fortalece para não pecarmos mais. Aleluia. O terceiro subtópico: a disciplina como forma de exclusão. E esta disciplina, irmãos, esta forma de disciplina, nós podemos dizer que é a última instância da disciplina bíblica na igreja. Como eu disse, o desejo de Deus é recuperar, é restaurar. Mas como nós sabemos, irmãos, existem pessoas que não aceitam a disciplina, não aceitam a correção e não querem a restauração de Deus, não querem serem recuperados por Deus. Como nós vimos no caso de pessoas que se apostatam da fé, pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, pessoas que fazem coisas, irmãos, horríveis diante da presença de Deus e diante dos homens. E aí sim, esse tipo de disciplina, ele é aplicado. E esse tipo de disciplina, como comentarista da lição ele diz aqui, irmãos, ele é tido como uma disciplina cirúrgica, porque ela é bem delicada, irmãos. É como se fosse uma cirurgia, a pessoa que faz uma cirurgia no coração, irmãos. 1 milímetro que o médico, o especialista, ele erra ali, pode ferir ou lesionar outras coisas que fazem parte do sistema vascular ali do coração, irmãos. Então ela tem que ser cirúrgica, para não acontecer de escandalizar outros membros da igreja e causar ali uma ferida na igreja. Isso porque o membro, ele é cortado do corpo de Cristo. Mateus 18, verso 18. Jesus, ele vai nos dizer: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento temporário da comunhão da igreja.
Este desligamento, ele corta totalmente o vínculo entre a igreja e o membro. E este membro faltoso, irmãos, ele passa a ser considerado como gentil e publicano. E isso, irmãos, pode soar até como algo muito rígido, muito taxativo, mas foi Jesus quem falou em Mateus capítulo 18, verso 17, para tratar tal pessoa como gentil e publicano. Temos então também, irmãos, no Novo Testamento, nós encontramos 2 episódios relatados pelo apóstolo Paulo com essa forma de exclusão, de disciplina, como forma de exclusão. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, diz assim: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E também, irmãos, outro episódio de mais 2 pessoas se encontra em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, a disciplina, irmãos, mesmo de forma temporária ou de forma definitiva, como exclusão, ela é tirada a pessoa da comunhão com a igreja. E aí existem vários riscos, porque ela é desligada da comunhão da igreja. Então ela perde ali aquela proteção. É como, irmãos, uma comparação das ovelhas que estão dentro do aprisco. Ali tem uma cerca que protege. E dentro do aprisco ainda também tem a proteção do pastor, que está ali observando as ovelhas dentro do aprisco, está sempre com a sua atenção voltada ali. Então, quando a pessoa ela sai da comunhão da igreja, ela perde essa comunhão, mesmo que de forma temporária, irmãos. É um risco, como o apóstolo Paulo disse aqui: entreguei a Satanás. Não é que ele entregou a Satanás, é que agora o inimigo, ele pode agir na vida daquela pessoa. E o inimigo, irmãos, ele não está de brincadeira. Então, irmãos, devemos manter, irmãos, tomar muito cuidado para não sermos disciplinados pelo Senhor, para não sermos corrigidos pelo Senhor, como diz lá na leitura bíblica da Santa Ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Conclusão: nessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2, verso 14. E nós não podemos perder, irmão, o bom cheiro de Cristo. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Somos embaixadores de Cristo, como diz a palavra. Somos representantes do reino de Deus na terra. Nós carregamos uma marca, irmãos, um selo muito importante na nossa vida e não podemos perder isso. Aleluia. E a igreja, ela precisa manter, irmãos, a disciplina como forma de honrar a Deus em todos os momentos. E aqui nós chegamos ao fim desta aula. Eu quero agradecer novamente esta oportunidade e a todos que estão nos acompanhando, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Como Deus nos ensinou poderosamente, nós somos gratos ao Senhor porque Ele falou aos nossos corações e nos direcionou nessa manhã, né? Entendemos como a disciplina, mesmo sendo um processo duro, mas é muito importante para a igreja, para o cristão, para aquele irmão que passa por esse período e também para que o mundo veja que a igreja age corretamente diante de algumas situações infortúneas. Irmãos, antes de nós encerrarmos com uma oração, eu faço o convite, né, para você, irmão e irmã que nos acompanha, que venha nos fazer uma visita, né? Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça-feira, toda quinta-feira, também todo domingo, e também nas congregações, nas nossas igrejas, em muitos dos bairros da nossa cidade, cultos na quarta, na sexta-feira e também no domingo à noite. E além disso, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã você tem a Escola Bíblica Dominical. Venha nos fazer uma visita, vai ser uma alegria recebê-lo pessoalmente. Com certeza Deus vai falar ao seu coração e você vai sair melhor do que você entrou. Também nós que somos alunos da Escola Dominical, irmãos, podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos podem e estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e os irmãos podem ali mandar a sua oferta, abençoando a obra de Deus e a obra missionária. Com certeza Deus vai abençoá-lo e retribuir todo esse esforço que o irmão tem empregado em ofertar na casa de Deus. Para encerrarmos, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, aprendendo, ó Deus, da Tua parte, a Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, coloca em profundo do nosso coração estes ensinos, que o Senhor nos ajude a guardá-los, que o Senhor nos ajude a colocá-lo em prática, Senhor, para sermos crentes fiéis, para compreendermos a Tua vontade, os propósitos e desígnios do Teu coração. Senhor, continua conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Nós nos vemos daqui uma semana, irmãos, em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo abençoado por Deus.